O que fazer se o ponto do nariz cair para fora? Imagine que você vai fazer uma cirurgia do nariz, uma cirurgia de desvio de septo nasal, por exemplo, ou uma rinoplastia, uma cirurgia plástica do nariz. Normalmente o cirurgião dá ponto, ele sutura o nariz. Mas às vezes esse ponto pode cair para fora. Inúmeros pacientes meus mandam mensagem ou telefonam contando: eu fiz a cirurgia há 3 dias, há 4 dias e o ponto está pendurado para fora. O que fazer em relação a isso? Vou explicar para você agora. Antes de explicar em detalhes, eu vou fazer um convite para você se inscrever no canal e ativar o sino de todas as notificações. Esse mês de março será um mês no qual eu vou fazer uma maratona de vídeos sobre cirurgia do nariz. E vou também criar uma playlist, Maratona de Cirurgia do Nariz. Se você precisa fazer uma cirurgia do nariz ou se você conhece alguém que vai fazer uma cirurgia do nariz, encaminhe esse vídeo porque pode ajudar muito essa pessoa. Primeiro de tudo, por que se dá o ponto? Por que se sutura o nariz? Eu vou falar da minha especialidade, otorrinolaringologia, especificamente na área da rinologia, doenças do nariz e seio paranasal. A cirurgia que eu mais uso, o ponto, é a cirurgia do desvio do septo, a septoplastia. E a técnica que eu utilizo de sutura é uma sutura chamada enxuleio. Você dá um ponto anterior no nariz e fixa. Dá um segundo ponto anterior no nariz e entra com este ponto até o fundo do nariz, entrando de um lado, saindo do outro, volta até a região anterior e dá o nó na região anterior do nariz. Como se pode perceber, esse fio é um fio comprido e é um fio que é absorvível. Eu uso um fio chamado Catigu. É um fio que é absorvível pelo próprio organismo. O próprio organismo absorve o ponto. Eu não uso tampão nasal, eu não uso splint nasal de rotina. Então, como se pode concluir, esse fio é comprido. Só que quando ele começa a soltar, às vezes ele pode cair para fora e ficar pendurado para fora do nariz. O que é que você vai fazer em um caso como esse? Tem 2 coisas que você precisa saber. Aliás, se você quiser saber tudo sobre o pós-operatório das cirurgias do nariz, olha esse link que aparece aqui, que ele vai te levar para um vídeo para depois você assistir a este vídeo que fala sobre todo o pós-operatório da cirurgia do nariz. Mas a primeira coisa que você não vai fazer, não puxe um ponto que caia para fora do nariz, porque esse ponto está fixando a mucosa, a pele que reveste o nariz e está fixando também muitas vezes o septo no lugar correto. Se você puxar esse fio, 2 coisas podem ocorrer. A primeira é tirar o septo do lugar e você perder a sua cirurgia. E a segunda é você abrir a ferida cirúrgica e com isso ter sangramento. Assim sendo, primeiro lugar, apareceu um fio que ficou pendurado no seu nariz, não puxe esse fio. Geralmente, o cirurgião, ele dá o contato dele para o paciente. Os meus pacientes que são operados, eles têm o número do meu WhatsApp e têm a liberdade de entrar em contato comigo a qualquer hora. Então eu vou falar qual é a orientação que eu dou para o meu paciente. Se você é paciente de outro médico, pergunte ao seu médico qual a orientação que ele vai dar. E detalhe, não faça nada sem orientação médica. Normalmente, o que é que eu oriento o meu paciente a fazer? Pegar uma tesoura, dessas tesouras que a gente usa para cortar pelo do nariz, higienizada, uma tesoura limpa. E como se corta a um pelo do nariz, exatamente igual a um pelo, você vai cortar o fio. Só que você vai cortar o fio na altura do nariz para fora, em relação à narina, aqui nesse nível. Nada de pôr a tesoura para dentro do nariz, para você não ter risco de contaminar a cirurgia e para você não ter risco também de machucar o seu nariz por dentro. Você já viu quando está com o pelo do nariz grande? Esses pelos são chamados vibriças, uma curiosidade. Quando esses pelos, essas vibriças estão grandes e ficam esteticamente feio, a gente não vai com a tesourinha e corta como uma medida de higiene, ou um bigode, a pessoa que usa bigode vai lá e corta. Esse fio pode ser cortado do mesmo jeito. É seguro, não é perigoso e você mesmo pode fazer olhando ao espelho ou pedindo para alguém que tenha habilidade cortar para você. Mas repito,
jamais puxe esse fio para não causar um dano. Se esse tema, a cirurgia do nariz, interessa para você, olha o primeiro comentário que eu fixei, que eu trago mais informações sobre cirurgia do nariz. E lembra que eu falei para vocês do risco de sangramento, do risco de machucar o nariz? Se você entrar com a tesoura, você pode cortar o nariz e causar um sangramento. Você sabia que existem métodos para evitar o risco de sangramento nasal? E é por conta desses métodos que eu falei que na maioria das vezes eu não uso tampão nem splint nasal? Pois é, o vídeo que vai aparecer na tela final fala de como se reduzir o risco de ter sangramento em uma cirurgia do nariz. O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu registro no CRM aqui no estado de São Paulo é sob o número 80768. Um abraço.